paz seja convosco. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez na presença do Pai, e o nosso coração se enche de júbilo e de alegria por poder estar na casa do Pai mais uma vez. Isso é maravilhoso, amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração, que Deus tem libertação, que Deus tem algo novo para você nesta noite. Você crê? Amém? Todas aquelas que falam que creem vão receber em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que está nos acompanhando que você possa compartilhar para que mais mulheres sejam alcançadas através da palavra de Deus, através da ministração essa noite, e que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Como a Laura já falou, nós temos recebido muitos testemunhos. Algumas pessoas nos procuram pelas nossas páginas, né? Do Facebook, do Instagram, e às vezes comentam, falam algumas coisas, enfim, outras pelo WhatsApp, mas Deus está operando, Deus está fazendo maravilhas em nosso meio. Então eu quero pedir para você que você seja um canal de bênção para outra mulher. Que não seja alguém que retém, né? Aquele que retém é aquele que só recebe para si, mas alguém que compartilha a bênção de Deus com a próxima, com aquela amiga, com uma mulher da sua rede social, uma pessoa que você sabe que precisa da palavra de Deus, e também que talvez você nem imagine que precisa, mas eu creio que todas nós precisamos de Deus, amém? Graças a Deus. Nessa noite nós queremos meditar na palavra de Neemias, que está no livro de... Nossa, minha voz hoje está um pouco... De Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler, então, se você puder abrir sua Bíblia impressa ou seu smartphone. Vamos lá. Está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se forem infiéis, eu, o quê? Os espalharei entre, versículo 8, vamos repeti-lo, entre as nações. 9, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com o teu grande poder
e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Aqui está um texto de Neemias, né, que ele escreveu. E como a palavra já termina falando, nessa época ele era o copeiro do rei. Neemias, alguém que trabalhava no palácio, alguém que tinha intimidade com o rei, que o copeiro era aquele que, quando o rei ia receber o alimento, a comida, o vinho de primeira qualidade, né? Imagine o alimento de um rei, nossa, nobre demais. Ele anteriormente, ele provava aquele alimento para ver se não estava envenenado, porque naquela época era muito comum pessoas se levantarem contra os reis e matarem. E aqueles que matavam o rei, não pense você que é preso, não. Ele ganhava o reinado, então ele reinava. Então veja só, então o rei precisava estar muito alerta, né? Muito cuidadoso. E Neemias era aquele que provava o vinho, a comida, e aí ele falava, tudo ok. E o rei em seguida comia. Alguém muito próximo do rei, bem perto do rei. Essa história, ela tem várias partes que nós podemos falar, e mais adiante até nós vamos falar de uma outra parte dela, na próxima quarta-feira mais adiante. Mas hoje nós queremos falar bem do início da história de Neemias e de como isso tudo aconteceu. O livro de Neemias é pós-cativeiro, né? Cativeiro babilônico. Aconteceu precisamente em 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi tomada pelos caldeus, que destruíram o templo de Jerusalém. Destruíram a cidade, levaram os judeus para a Babilônia num cativeiro de 70 anos. Então aconteceu ali uma invasão e o povo judeu foi levado, né, para o cativeiro. E esse é o que se chama pós-cativeiro babilônico, né? Então isso que está ocorrendo aqui é um pós-cativeiro. Quando se passou muitos anos e aí o povo começou a voltar, quando a Babilônia perdeu as forças, isso muito mais adiante, né? Depois de muitos anos. E aí eles voltam, começam a voltar para Jerusalém e ali está tudo destruído, o templo está destruído, os muros estão destruídos, a cidade está destruída. As pessoas que ali foram voltando, elas foram encontrando só destruição. Então naquela cidade havia muita tristeza, havia muito espírito de derrota, porque só tinha destruição, muros caídos, o templo todo destruído, enfim, assim estava, né? Em 516, então voltou uma quantidade para a cidade, juntamente com Zorobabel. A segunda quantidade de pessoas voltou em 457, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei de Deus ao povo. E a terceira quantidade e última, em 444, que veio com Neemias reconstruir os muros. Neemias é um exemplo de liderança. Eu creio que o mundo precisa se inspirar em Neemias e conhecer a liderança de Neemias. Hoje nós não vamos falar muito na liderança de Neemias, que seria a reconstrução dos muros. Como ele fez as estratégias e como ele conseguiu pegar aquele povo desanimado. Vou dar só uma pinceladinha, né? Mas é outra mensagem. Como ele conseguiu pegar aquele povo sem vida, desanimado, e colocar força, coragem neles. E ele inclusive falava que a alegria do Senhor é a força, né? Dali que vem esse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque só havia tristeza, só havia angústia. E ali ele conseguiu levantar aquele povo e ele conseguiu reestruturar aquele povo e fazê-los entrar numa batalha para as reconstruções do muro. E em pouco tempo aquilo aconteceu. E no meio desse tempo ainda teve inimigos querendo distraí-lo, tirar do propósito, fazer com que nada do que ele tinha de propósito no coração acontecesse. Enfim, sempre tem, né? Quando você se levanta com propósito, vem o inimigo no caminho para te destruir.
Mas isso nós vamos ver em outra história. Hoje nós vamos ver então algumas características de uma mulher intercessora. E nós vamos aprender com Neemias. Então, quando eles chegaram, eles se depararam com a cidade arruinada por escombros, rodeada por inimigos. E eles estavam desanimados, né? Estavam com o templo desamparado, enfim. Só havia ali derrota e tristeza, como eu já falei. Mas Anani, né? Um dos irmãos dele veio até Neemias. Isso está em capítulo 1, versículo 2. Está escrito assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Ele veio de lá e Neemias perguntou para ele sobre os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, em desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, rompido, quebrado, e as portas queimadas a fogo. Essa era a situação que eles apresentavam a Neemias. A cidade estava então há 142 anos nessa situação. Você pode imaginar? Né? Aquele povo tentando reviver ali, mas não tinha como. Ao redor tinha inimigos, e aí eles tentaram, mas não conseguiram. Então já tinham feito várias coisas e não tinha dado certo. E ali eles estavam tomados de pobreza e desprezo. Desprezo pode-se dizer aqui quando a pessoa está, por exemplo, passando por uma situação e o outro vê e simplesmente não faz nada. É um desprezo, não é verdade? Eles estavam ali passando por miséria, fome, e as pessoas olhavam e não agiam. Desprezo, desprezavam. Essa palavra, né? O que corresponde ao desprezo. Todos sem ânimo, sem dinheiro. Então Neemias se senta e chora. Olha só. E aí nós queremos entrar então na mensagem que fala das características de uma intercessora. E nós vamos aprender com Neemias. Então a primeira característica nessa noite é alguém que sente o fardo do outro sobre si. Essa é uma característica de uma mulher intercessora. Repita comigo: alguém que sente o fardo do outro sobre si. Primeira característica. Uma mulher intercessora, ela sente o fardo da outra mulher sobre si. Em Neemias capítulo 1, versículo 4, diz assim: sucedeu que ouvindo eu essas palavras, Neemias, né? Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias estava a 1.500 quilômetros dessas pessoas, pelas quais ele estava chorando. 1.500 quilômetros. Ele nem tinha proximidade, nem era de próximo, ele vivia num palácio com o rei. Era o povo dele, mas ele nasceu no cativeiro, ele nem viveu lá. Mas o coração dele já começou a chorar quando ele soube. Sabe por quê? Quando uma notícia vem até nós de uma dificuldade, quando nós somos intercessores, nosso coração já começa a chorar. Sabia? Já começa a se entristecer e querer ajudar. Então Neemias começa a chorar por pessoas que estavam a 1.500 quilômetros dele, que ele nunca viu, por um lugar que ele nunca esteve lá. Veja só, o que nós temos a aprender com Neemias hoje para ser uma mulher intercessora. Então a primeira marca de um intercessor é alguém que sente na pele a dor do outro, a dor da outra. Intercessora é alguém que ama e que se importa com a próxima. Eu estou aqui falando para mulheres. Se você não quer sofrer a dor de outra, não se apresente a Deus como uma intercessora. Se você não quer sair da redoma, da zona de conforto, nunca seja uma intercessora. Porque uma intercessora vai sofrer, vai tomar a dor, vai orar, vai chorar junto com as pessoas que choram. Vai jejuar por aqueles que estão precisando, vai tomar aquela dor para si. Você consegue entender? Quantos estão entendendo? Amém? Você está entendendo? Aleluia! Então a primeira característica de uma mulher intercessora
Alguém que sente o fardo, vamos falar da outra, né? A gente trabalha muito com mulheres, né? Alguém que sente o fardo da outra sobre si. Então eu olho para a minha próxima, para a minha amiga, para aquela pessoa que eu estou cuidando, aquela pessoa que estou ajudando, e eu sinto o fardo, a dor dela sobre mim. Aleluia. A segunda característica de uma intercessora é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Uma intercessora reconhece a soberania de Deus sobre si. E isso está em Neemias capítulo 1, versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu não posso ser um intercessor, uma intercessora, sem compreender quão grande Deus é. Eu preciso saber que Deus é esse que eu estou servindo, que Deus é esse que eu apresento para as pessoas. A grandeza, o poder, a cura, o milagre que Ele tem, o majestoso. Você está me entendendo? O Deus temível, que tem o controle sobre o universo. Temível, não que a gente, né? Temível de temor, de obediência, de honra. Então, quando nós mulheres oramos, nós estamos unindo a nossa fraqueza com a grandeza de Deus. Olha que tremendo. Nós pequenas, intercessoras, mas unindo a nossa força com a grandeza de Deus. Nós vivemos dias em que as pessoas vivem relacionamentos artificiais, né? É muito comum a gente ver assim, pessoas falando: ah, eu te amo, Jesus. Ah, como tu é lindo. Palavras, mas intimidade pouca. Intimidade pouca. E Deus espera de nós uma vida de intimidade. Nós precisamos então reconhecer a soberania dEle, saber que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, e viver em intimidade com Ele. Aleluia. Não somente intimidade de palavras, mas de comunhão, e entender que Ele é o Todo-Poderoso. Então, segunda característica é alguém que reconhece o que? A soberania de Deus sobre si. Nessa noite, reconhece a soberania de Deus sobre o teu coração. A terceira característica de uma intercessora é alguém que se firma na fidelidade da aliança de Deus consigo. Deus tem uma aliança comigo, com você. Aliança através da entrega de Jesus na cruz. É uma aliança de salvação, amadas. Ele deu seu único filho. O seu filho morreu na cruz para nos salvar. Eu sempre falo aqui, Jesus sabia que muitos nem olhariam para Ele. Jesus sabia que alguns o desprezariam, que alguns nunca o aceitariam e nunca iriam querer saber da salvação, mas Ele morreu por todos os pecadores, por todos. Essa é uma aliança de Deus para conosco. E a parte B do versículo 5, nós estamos acompanhando um texto aqui, né? Neemias capítulo 1, diz assim: que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Há uma aliança. Deus fez comigo e com você uma aliança. Prometeu ser o nosso Deus e nós o seu povo. Aleluia. Ele prometeu que se nós andarmos com Ele, Ele vai andar conosco. Mas que se nós andarmos longe dEle, também Ele vai nos disciplinar. Ah, mas como assim? Deus é amor. Eu sei que Deus é amor. Mas quando você tem um filho e você quer que ele ande no caminho certo, você vai disciplinar, não vai? A disciplina que eu falo aqui pode ser várias formas, né? Eu lembro que o Matheus, desde pequenininho, tinha cadeirinha. E tinha vezes que eu precisava dizer: vai lá sentar na cadeirinha, conta até 10 e fica lá pensando. Ele ia lá no canto dele, pensava, refletia no ato errado, uma disciplina, para que ele viesse uma reflexão de que algo errado ele fez e que precisava consertar. Então é dessa forma que eu falo que Deus vai nos disciplinar se nós andarmos longe dele. Mas se nós andarmos com Ele, Ele
vai nos abençoar. Há uma aliança. E Deus não é igual ao homem que um dia está de mau humor, outro dia está de bom humor. Deus se mantém firme. Se Deus fez uma aliança, é eterna. Deus não volta atrás. O homem é assim, né? Um dia está aqui, outro dia ama Jesus, um dia está no mundo. Deus não. Ele não muda. Se Ele fez uma aliança, é uma aliança. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso. Amém. Ele guarda essa aliança, Ele não tem variações, Ele é fiel na sua aliança e Ele não volta atrás. Então, amadas, quando você orar, traga à memória essa aliança. Sabe, está num momento difícil de sua vida, traga a memória de Deus e a sua. Senhor, Tu tem uma aliança, Tu não volta atrás, Deus. Tu não é homem para que minta, como a palavra de Deus diz, nem filho do homem, mas Tu és o Deus poderoso que se mantém firme. O que Tu falou vai acontecer. Profetize a palavra de Deus, profetize as promessas de Deus na sua vida. Nós falamos aqui na semana passada de algumas características para você ser uma vencedora, características importantes. E uma delas era que nós precisamos crer nas promessas recebidas. A aliança é uma promessa. Nós precisamos crer. Nós precisamos trazer a memória. Falar para Deus: Senhor, lembra da aliança? Claro que Ele lembra, mas nós precisamos lembrar. Quem precisa lembrar é nós, né? E orar desta forma. Então o terceiro ponto é: um intercessor, uma intercessora é alguém que se firma na fidelidade da aliança de Deus com ela, comigo, consigo. Amém? Firmadas na aliança. A quarta característica de uma intercessora é alguém que importuna a Deus com suas súplicas, ou mulher que ora intercessora, né? Eu vejo a Laura lá, né, no grupo das intercessoras, das mulheres transformadas, sempre orando, sempre mandando. É uma característica de intercessora. Importuna a Deus com suas súplicas, sempre clamando por alguém. Tem alguém com algum problema, já está clamando, já está apresentando a Deus. E Neemias não foi diferente. Neemias capítulo 1, versículo 6, a parte A diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Neemias estava orando e ele pede: Deus, abre os teus ouvidos, que os teus olhos estejam abertos. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor em favor do povo de Israel. E uma linguagem humana, nossa, né? Seria: Senhor, abre bem os teus olhos, abre bem os teus ouvidos. Eu estou pedindo de dia e de noite. Ou seja, eu estou importunando Deus, pedindo. E mediante essa palavra me faz lembrar, eu não sei se você já leu, aquela viúva que Jesus conta que foi diante de um, esqueci o nome agora, de um juiz, né? E ali ela pedia. Todos os dias ela vinha e pedia em favor de uma causa que ela tinha. E ela voltava e pedia. E voltava de novo. E ela importunou tanto aquele homem que ele falou: Jesus, estou falando que imagina, né? Jesus, misericórdia, vamos fazer logo o que essa mulher quer, por favor. Eu lembro dos filhos, né? Às vezes assim, quando eu não sei de vocês, mas o meu é assim. Quando ele quer, ele fica. Não, daqui a pouco não, mas tá bom. O que tu quer mesmo? Sabe? É assim. Deus quer que sejamos assim. Importunar, pedir, clamar. É alguém, uma intercessora. A quarta característica é alguém que importuna a Deus com suas súplicas, assim como Neemias fez, assim como aquela viúva fez. E ela ganhou a causa. O juiz foi e atendeu, porque ele não aguentava mais aquela mulher, né? Jesus falou ali, contou essa história dela. Então, nós precisamos ser assim, como esta mulher. Amém? Todos estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Vocês que estão nos acompanhando, estão entendendo? Mande um amém aí. Então entendemos que orar e insistir, orar e não esmorecer, apresentar a causa todo dia, toda noite, um mês, uma década, uma vida inteira se for preciso. Será que conseguiríamos ter pique? Uma pergunta, né? Eu vejo pessoas às vezes orando
muitos anos por uma causa. Muitos anos. Sabe? 20, 30 anos sem desistir. É persistir. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, nós não podemos voltar atrás, esmorecer. A característica de uma intercessora é alguém que importuna a Deus com seu clamor, com sua súplica. Quinto ponto de uma característica de uma intercessora. A intercessora é alguém que reconhece os seus pecados e do seu povo. Olha só que tremendo. Neemias capítulo 1, versículo 6, a parte B diz assim, ó: confesso os pecados que nós, né? Ele não está falando assim, ó, confesso os pecados dos israelitas, não. Que nós, ele nem estava no meio do povo, ele nem estava morando lá, ele estava lá no palácio, outra história. Ele se coloca que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha que lindo. Ele se coloca junto. O intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e do seu povo e confessa a Deus e apresenta para Deus. Então nós vemos que ele se coloca na frente, né? Aleluia. No versículo 7, ele também nomeia os pecados. Ele dá nome. O pecado tem nome. Ah, sabe aquela oração: Senhor, perdoa toda multidão de pecados. Existem nomes. Erros têm nomes. Ele fala no versículo 7: agimos de forma corrupta, não temos guardado, é vergonhoso contra ti. Então ele vai dando nome. O pecado tem nome. Uma intercessora, ela apresenta não somente o seu povo, mas ela pede perdão. Ela se coloca junto. Ela pede perdão a Deus pelos pecados. E ela confessa nome aos pecados. E ela pede perdão ao Senhor. A sexta característica de uma intercessora. Uma intercessora é alguém que associa oração e ação. Repita comigo: uma intercessora é alguém que associa oração e ação. Olha só. Neemias capítulo 1, versículo 11, já no final, estamos quase encerrando. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. Ele está falando. E a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo, ele, Neemias, seja bem sucedido. Ele tinha um plano já. Ele está orando, mas ele tinha uma ação, um plano. E ele continua: concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, era eu o copeiro do rei. Sabe o que ele foi fazer neste momento? Ele foi falar com o rei. O irmão dele contou da situação, e aí começa toda a história da restauração dos muros. Que hoje nós não entramos na história, nós estamos ainda vendo o que aconteceu antes de chegar lá nas restaurações lá, né? Então ele já tinha um plano no coração. Neemias sempre estava muito feliz. E como é bom ser feliz, né, amados? Nós precisamos aprender todos os dias. Eu tenho usado aquele versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou triste, vou lá e coloco: a alegria do Senhor é a minha força. Eu profetizo. Estou angustiada, estou com problema, porque o problema vem para deixar a gente para baixo, triste, né? Vou lá, leio esse versículo, coloco na minha rede social esse versículo, coloco no papel esse versículo: a alegria do Senhor é a minha força. E Neemias usou esse versículo mais adiante, né? Para alegrar aquele povo que estava lá reconstruindo o muro. Então Neemias sempre estava feliz diante do rei, sempre estava bem. E aí de repente Neemias ora e pede: Deus, vai comigo. Sabe aquela oração rápida? Não tinha muito, não podia: ô rei, me dá uns minutos que eu preciso orar. Não, é aquela que tu olha para a pessoa e na mente tu já está orando assim: ei, Deus, é agora. Ou é agora ou nunca. Você já passou por isso? Está diante de uma situação, uma entrevista de emprego, não sei, e aí você fala: Deus, me dá a direção, me dá a sabedoria, me dá as palavras certas, eu preciso. A oração instantânea, rápida, é agora. Foi assim que Neemias fez. Ele estava diante do rei e aquela era a oportunidade dele de ele
poder ir restaurar os muros da cidade, dele poder ir levar paz para aquele lugar, dele poder exercer a liderança e reestruturar aquele povo desanimado, sem vida, aquela cidade que estava há 100 e poucos anos destruída, sem esperança. Era a chance dele, ele estava diante do rei, ele orou, ele pediu a Deus: me ajuda, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos agora, que o teu servo seja bem sucedido. E o rei falou: Neemias, você está triste? Porque Neemias sempre estava feliz, alegria, sempre feliz. Olha só. E de repente Neemias triste, pela primeira vez ele vê Neemias triste. E aí Neemias aproveita e fala: sim, eu estou triste, porque os muros, ele nem falou o nome da cidade. Olha só que sabedoria. Porque quando uma parte do povo voltou, eles pensaram em reconstruir, e uns vizinhos ali foram lá e fofocaram pro rei: ei, eles querem reconstruir lá para atacar o reinado, sabe? E aí o rei já passou um decreto, falou: ninguém vai construir nada, esse templo vai ficar parado. Então se Neemias falasse que ia para aquele lugar, não ia dar certo. Então Neemias falou: eu preciso ir na minha cidade. Falou detalhes, né? Reconstruir, e o meu povo está assim. E o rei liberou e ainda mandou uma equipe de soldados para ajudar. Olha que tremendo, que tremendo. A oração no momento certo, mas também a ação. Nós precisamos agir, amadas. Muitas vezes nós ficamos só na oração, só na oração não dá. É oração e o final já diz, né? Oração, orar, ação, oração. Que lindo, é profético isso, oração. Quem ora e não age vira um místico. Quem age e não ora vira um racionalista frio, que não depende de Deus, vai tudo pela sua razão. Mas quem só vive na oração e não faz nada é como um místico, né? Mais ou menos assim. Então que nós possamos aprender hoje com Neemias a agilidade, o clamor, mas a ação ao mesmo tempo, que fez com que ele tivesse a permissão de ir até a cidade, e ainda com uma equipe de soldados do rei, com a bênção do rei, digamos assim, né? E ainda um povo para ajudar ele. E aí mais adiante, uma outra vez, nós vamos ver o que Neemias fez naquela cidade. Foi tremendo. Foi tremendo. Nessa noite, que nós possamos imitar a liderança de Neemias e ter as características de uma intercessora. Amém, queridas? Se coloque de pé, vamos repetir as características de uma intercessora? Aleluia! Primeira característica: alguém que sente o fardo do outro sobre si. Vamos lá? Alguém que sente o fardo do outro sobre si. Segunda característica: alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Terceira característica: a intercessora é alguém que se firma na fidelidade da aliança de Deus com ela. A quarta característica de uma intercessora é alguém que importuna Deus com as suas súplicas. A quinta característica de uma intercessora: a intercessora é alguém que reconhece os seus pecados e do seu povo. E a sexta e última característica de uma intercessora é alguém
que associa oração e ação. Aleluia! Tome posse dessas características nessa noite. Leve para a sua vida, para tudo aquilo que você precisa fazer. Aprenda com Neemias, um exemplo de líder, uma liderança exuberante, não vista ainda na face da terra. Que possamos aprender com ele, que possamos aprender esses princípios e que possamos liderar como Neemias e ter as características de uma intercessora. Aleluia. Nós queremos cantar uma canção nessa noite. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu vou pedir para o Mateus apagar essas luzes aqui para elas poderem ver a letra da canção. Então, feche os seus olhos, amadas. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Nessa noite talvez você precise dessas características. Talvez você precise das características de liderança para dentro da sua casa. Talvez você precise dessas estratégias para tomar algumas decisões. Talvez você precise dessas características para ser uma mulher intercessora, porque tem pessoas perto de você. E eu quero pedir que você ore ao Pai nessa noite, que você faça como Neemias fez. Ele orou, ele pediu a Deus. Nessa noite, vamos pedir ao Pai. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és o único, todo-poderoso, Pai. Nós pedimos, Pai, nessa noite, reveste-nos, ó Deus, com todas essas características de uma intercessora. Que possamos ser uma mulher, ó Pai, que clama. Uma mulher de Deus. Uma mulher que cuida de outras mulheres, Pai. Uma mulher que ajuda outras mulheres, Pai. Oh Deus, que possamos ter palavra de vida, que possamos confessar os nossos pecados juntamente com os pecados de nossas irmãs, que possamos sentir a dor e clamar, ó Pai, por essas mulheres quando elas estão precisando, Senhor, em nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono assim está, teu nome imutável é.
esteja passando por processos, por lutas na sua vida, e você diga: oh meu Deus, como dói. Sim, amada, dói. Dói, sabe por quê? Você precisa estar preparada para ajudar outras mulheres. E este nível só é conquistado através de um estágio. E esse estágio, que é os momentos difíceis, os momentos de lutas, os processos em nossas vidas, vão nos levar a um lugar em Deus muito maior, muito melhor. Aleluia! Então nessa noite, creia, levante as suas mãos e receba. Receba do alto, receba do Pai, receba. Ele está aqui. Ele te capacita. Se você crer, você vai receber. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Oh Jesus, grandioso é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você quiser passar um momento agora com Deus, eu quero te pedir que você possa dobrar os seus joelhos. E eu peço, Mateus, aumenta lá para mim, por favor, esse som. Nós vamos orar um pouco antes de nós fazermos o nosso clamor pelos pedidos de oração. Então você que está aí nos acompanhando, se você quiser colocar os seus pedidos ali estou olhando aqui agora. Se você quiser colocar os seus pedidos aqui nos comentários, queridas, coloque. Se você não puder colocar, apresente para Deus. Eu quero pedir às mulheres que estão aqui, se vocês puderem se colocar de joelhos. Se você tiver um pedido para colocar, coloque no cesto. Nós já estaremos abençoando. Coloque-se de joelho, você que está aqui agora. Fale com o Pai, tire um momento para falar com Deus. Peça a Deus que Ele te capacite como uma intercessora. Peça a Deus que Ele te dê todas as estratégias que você precisa, porque muitas pessoas estão precisando de você. Olha, amadas, se eu falar para vocês quantas pessoas estão me procurando, falando que estão à beira de suicídio, vocês não têm ideia. Eu falo, meu Deus, nós temos que continuar a falar, nós precisamos continuar a falar, Senhor. Então nessa noite, eu peço para você que você ore a Deus para que Ele te capacite como uma intercessora, que Ele te capacite em nome de Jesus, para que você possa estar estruturada, que você possa estar fortalecida em Deus para ajudar outras pessoas, porque se você não estiver também, vai chegar um ponto que você não vai aguentar. Então esses são os processos que eu sempre falo na nossa vida, são as preparações para que a gente esteja pronto e preparada para ajudar as outras mulheres que ainda não estão acessando este lugar em Deus, e nós vamos ajudá-las a chegar lá. Oh Pai, nessa noite, vem, Senhor, vem com Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Assim como Neemias falou, perdoa o meu pecado e do meu povo. Eu peço a Ti, Senhor, perdoa, Senhor, o meu pecado e do meu povo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Vem com a Tua misericórdia, ouve a nossa oração, Pai, ouve o nosso clamor. Ouve, Senhor, abre os Teus ouvidos, como Neemias falou, abre os Teus olhos, Senhor. Ouve-nos, ó Deus, essa noite. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor. Aleluia. Vá apresentando para Deus a sua oração. Capacitadas nessa noite,
maravilhoso. Amadas, muitas bênçãos, profetizar na tua vida só palavras de Deus para o teu crescimento e agradecer por tudo que tu tem feito por nós, por todas as mulheres que caminham contigo, e dizer que tu abriu o teu ouvido para ouvir a voz de Deus e que Deus te abençoe e que cada dia mais tu desfrute tudo aquilo que Ele tem e o teu propósito que Ele fez para ti, né? Você está vivendo o teu propósito. Então não permita que nada tire tudo o foco do propósito de Deus na tua vida, amém? Então vamos aplaudir uma lembrança para ti, minha querida. Amém? Por nada, Deus te abençoe. Vem cá, minha amada. Vamos cantar parabéns para ela? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe, amém. Essa mulher, né, que tem lutado por tantas mulheres, que tem colocado os joelhos no chão, que tem pago um preço por vidas, né? E quando Deus colocou no coração dela, ela não mediu esforços, ela já veio correndo, falou: olha, eu preciso abrir um projeto lá na igreja para as mulheres que caminham comigo, eu quero trazê-las para dentro da igreja, né? E essa é a igreja da Laura, né? Então, nada mais do que certo estar aqui. E esse projeto nasceu no coração dela para abençoar a vida das mulheres. Então, que vocês possam estar aqui com ela na próxima quarta-feira, porque ela tem lutado, orado por todas vocês. Amém, amadas? Deus abençoe. Vamos orar então pelos nossos pedidos agora. Se alguém puder me alcançar lá. Glória a Deus. Então, você que tem seu pedido, se você já colocou aqui, né? Ou então você vai apresentar a Deus em pensamento. Aleluia. Pai querido, Pai maravilhoso, neste momento eu apresento a Deus todos esses pedidos a Ti, Senhor. Tu conheces, Pai, a necessidade de cada homem, cada mulher, cada criança, Pai. Eu sei, Senhor, que aqui tem muitos sonhos, ó Deus, muitos pedidos de oração por cura, por libertação, por restauração de famílias. Eu peço a Deus que haja sabedoria no coração dessas mulheres, no coração desses homens, no coração desses filhos, Pai, dos pais para com os filhos, ó Deus. Que o Espírito Santo esteja entrando nesses lares, levando palavra de Deus, levando vida, levando revelação da palavra escrita da Bíblia, para que eles possam, Senhor... Nós clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Nós clamamos, Pai, porque como nós falamos aqui, a primeira característica de uma mulher intercessora, ela sente a dor. E nós podemos sentir, Senhor, a dor dos enlutados, Senhor, a dor daqueles que estão chorando por alguém que foi, Senhor. Mas nós pedimos que o bálsamo do Espírito Santo esteja descendo sobre esses corações. Nós abençoamos agora, Senhor, essas fotos que aqui estão. Agradecemos o tempo todo por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amadas, nós estamos também no nosso projeto, mês de maio, o amor cura e restaura. Ontem nós lançamos o terceiro desafio e nós já vimos algumas fotinhos, né, acontecendo, e é lindo de ver. O terceiro desafio era
você preparar um jantar para o seu marido, ou um prato especial. Ah, mas não tem como, eu trabalho. É criatividade, sabe? Faz uma coisa simples, mas que você possa fazer o ato, né? Chegar e falar, olha, eu preparei isso aqui para você, ou compra pronto e fala, eu fiz para você, trouxe para você, porque eu quero falar umas palavras para você. E aí a restauração, amadas, sabe? Deus começa a trabalhar. Algumas pessoas me falaram assim, mas não dá, não tem como, na minha casa não dá. E eu falo, planta semente. Planta semente. A hora que você plantar a semente, você não pode falar que não dá. Se você, claro, está numa situação toda controversa, tudo contrário, né? À beira de um divórcio, enfim. Então pega e planta a semente. Comece você quebrando seu orgulho e plantando a sementinha. A palavra de Deus não volta atrás. A lei da sementeira não volta atrás. Se você colocar uma boa semente, vai haver uma colheita no tempo certo. Tenha certeza. Amém? Então você que não participou ainda, tem um mês, né? Os próximos dias, prepare um momento, um lanche, um café da manhã, um almoço, o momento mais adequado dentro do seu horário, o prato mais adequado dentro do que você pode, da forma que você pode, e mande a fotinho para nós, marque lá, hashtag Mulheres Transformadas IEQ, e nós estamos aí transformando as nossas vidas e transformando as nossas famílias para a honra e glória, para que o inimigo saia envergonhado, amadas, envergonhado, porque o prazer do inimigo é destruir as famílias, tá? É colocar filhos contra pais, pais contra filho, marido contra esposa, esposa contra marido. É prazeroso para o diabo, e nós vamos vencer em nome de Jesus, com atitudes que Deus colocou no meu coração. Em uma das mensagens aqui, seja uma mulher do sim, Deus colocou essa palavra, o amor e cuidado, né? O amor vence, o amor consegue restaurar, amém? Então vamos vencer em nome de Jesus, aleluia. Se você tem uma oferta, você pode deixar aqui na frente. Nós estaremos então nos despedindo já, né, dessa noite maravilhosa em que Deus falou conosco. Continue meditando nessa palavra, continue pensando nessas características que você ouviu nessa noite de como ser uma mulher intercessora, e vença em nome de Jesus, amadas. Estamos aí, né, para caminhar juntas. Domingo nós temos aqui nosso culto de celebração às 19 horas. Venha estar conosco, venha fazer parte dessa família. Essa igreja não é um lugar para você ser membro, não é alguém que participa, mas é um lugar para você ser família, fazer parte de uma família. Porque família você tem mais afinidade. Membro é pastor aqui, membro lá, irmão lá, outro lá, né? Não, família é diferente, né? Caminha junto, anda junto. Então é isso. É esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Então venha fazer parte dessa família juntamente conosco. E aqui é Bom Retiro, Joinville. Amém, amadas? Vamos nos despedir da presença, aliás, deste lugar, mas não da presença do Pai, porque Ele estará indo conosco. Amém? Pai querido e maravilhoso, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor ministrou em nossos corações. E agora, Senhor, ao sairmos deste lugar, nós vamos nos despedir deste templo, mas não da Tua presença. Ela estará indo conosco, cobrindo a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Que possamos ser uma mulher de Deus, uma mulher transformada a cada dia, sendo mais parecida contigo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Abençoa, Senhor, também todas as ofertas que serão entregues neste altar. Em nome de Jesus, amém. Paz seja convosco, amém.